Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão, em conjunto com o Instituto Amigo do Leão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência ela é considerada um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. Além disso, ela é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. E você sabe que aqui no podcast a gente traz organizações, movimentos e também nessa série especial a gente está trazendo empresas que atuam com alguma causa ou em prol de alguma causa, sempre visando o bem da coletividade. E a gente sabe também que muitos movimentos acabam ocorrendo de forma individual. O Instituto Amigo do Leão, que está em conjunto nessa nossa parceria destes podcasts, é uma organização da sociedade civil que promove ações e projetos ligados ao desenvolvimento do terceiro setor, do investimento social privado, da economia criativa e também dos fundos da criança, do adolescente e também fundos do idoso. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, ainda tem olhos claros, um cavanhaque grisalho e eu estou vestindo uma camiseta na cor preta. Quero convidar você que nos acompanha a fazer sua inscrição aqui no canal no YouTube. Não deixe de curtir, de compartilhar e comentar cada um desses nossos episódios que cada vez são mais inspiradores. Também siga-nos no Facebook, no Instagram, no Spotify e também acompanhe os cortes no TikTok. Agradecer também aos patrocinadores do podcast, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Você encontra a Orplan Solutions nas redes sociais e também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para a sua organização. A Doar é um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Acompanhe também a Doar Digital nas redes sociais e você pode procurar pelo Kleber, que ele também está disposto a lhe atender. E hoje a gente tem um episódio, como eu mencionei, muito especial. A gente está aqui diretamente de um auditório maravilhoso. Depois a gente posta umas fotos aqui na DR. E eu tenho o prazer de conversar aqui com uma pessoa que a gente já se conhece há um bom tempo, né? E vamos trocar algumas ideias a respeito do investimento social e outros assuntos correlatos. E para isso eu estou recebendo aqui, ou melhor, ela está me recebendo, que a gente veio até a casa da DR, a Josiane Gonzaga dos Santos, consultora de responsabilidade social aqui na DR. Josi, muito obrigado por ter aceito o convite e obrigado por ter aberto as portas também para a gente ter esse bate-papo, trocar uma ideia sobre como a DR tem feito todo esse movimento, esse engajamento. Enfim, seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigada, agradeço você pelo convite e seja bem-vindo a DR Aromas e Ingredientes aqui no nosso espaço também. E para quem está nos assistindo também, né, muito obrigada. Fazendo a minha autodescrição, então o meu nome é Josiane, eu sou uma mulher alta, 1,80 m, eu sou cabelos loiros, tenho os olhos castanhos, estou usando óculos e tenho uma camisa num tom azul claro. Que legal. DR, Aromas e Ingredientes. Estava me faltando a outra palavrinha que eu não coloquei na cola aqui. Há mais de 100 anos, história, né? E certamente nesse momento que a gente vai ter aqui, a gente não vai conseguir trazer toda essa história, mas a gente quer trazer esses elementos que são importantes, que dizem respeito também à política da ADR em relação ao investimento social. Mas a gente queria conhecer um pouco também da Josiane, da trajetória dela até chegar agora nessa função,
né, de consultora de responsabilidade social. Conta para nós aí como a Josi chegou até aqui. Então, deixa eu contar um pouquinho para vocês da minha trajetória profissional. Eu já fui, né, colaboradora Duas Rodas há um tempo atrás, faz mais ou menos uns 10 anos atrás. Trabalhava na área de gestão de pessoas, né, humanas, a parte de benefícios, toda a parte de contato com o colaborador. Depois acabei passando pelo setor público, também por outras empresas aí da região privadas, e aí tive o convite aí para fazer esse retorno e estar na área de sustentabilidade, e hoje assumindo então toda essa parte, né, dos programas de responsabilidade social e as questões, né, que permeiam toda a parte de sustentabilidade, né, sempre nos 3 pilares: o governamental, o social e o ambiental. Então, a gente está sempre trabalhando com essas temáticas. E falar um pouquinho, então, para vocês hoje, né, pelo convite aí, sobre a política de investimento social da companhia. A DR tem uma trajetória em Jaraguá do Sul, a sede é aqui, inclusive a gente está gravando aqui na sede, em Jaraguá do Sul, né? E é uma cidade que tem assim, um contexto de organizações bastante significativo, né? Como é que a DR tem se posicionado dentro desse contexto das entidades e como ela apoia também essas iniciativas que acontecem aí ao longo desses anos, né? Lembrando que a DR é centenária, né? Recém completou 100 anos, né? Então tem uma trajetória aí forte também com um braço no social, né, Josi? Essa parte de investimento social, ela vem desde os seus fundadores, né? Dos fundadores, das pessoas que, né, ocupam hoje os cargos da alta liderança, de contribuir sempre com a comunidade local no seu desenvolvimento, né? Na participação e apoio de instituições que possam fortalecer. Até porque tem esse entendimento de que muitos dos colaboradores que aqui estão, em algum momento eles acabam utilizando os serviços das instituições que estão ao entorno da companhia. Então, como você mesmo falou, a empresa, né, completou aí no ano passado os seus 100 anos, mas são 100 anos, né, de investimento social, não é de pouco tempo. E a empresa já vem com essa contribuição, então já está no DNA da companhia. Como é uma empresa, ela ainda é familiar. Sim. Uhum. Né? Então, assim, eu penso assim, pelo menos que a gente observa em outros grupos, né? Isso acaba nascendo junto com a própria organização, né? E vamos lá, a gente está numa colonização europeia, né? Predominantemente alemã, e os nossos antepassados, eu vou dizer, vou me incluir porque também os meus antepassados vieram e passaram por muitas dificuldades e encontraram no associativismo, no um ajudar o outro, né, forças para seguir adiante, né? Então isso também é transferido de certa forma para o ambiente empresarial e depois é devolvido, entre aspas, vamos dizer assim, como forma de apoiar também, né? E esse movimento ele é muito bacana, né? Essa integração, né, que existe entre a empresa e também as entidades ou o terceiro setor que a gente tanto é apaixonado e defende, né, Josi? Sim, a gente entende também, né, enquanto área, enquanto a política de responsabilidade de investimento social, responsabilidade social da companhia, a questão, a importância dessas conexões, né, de fazer a conexão do privado, do público, né, do terceiro setor e quanto a gente consegue se desenvolver, porque às vezes uma instituição só também não consegue se desenvolver, né? A empresa está aqui muito mais com o olhar de cumprir os resultados, de entrega. Tá, e como é que está a nossa comunidade que a gente está aí perto, né? Então, hoje, a sustentabilidade, ela é um dos valores da companhia. Então, ela já está dentro do seu DNA, como eu coloquei anteriormente, então é um dos valores. Então, a gente acaba tendo essas ações e essas intervenções para essas melhorias junto à comunidade. Como é que você enxerga hoje o investimento mesmo, assim, né? É uma estratégia do próprio negócio da companhia ou ainda... Porque até um tempo atrás, talvez até seja uma coisa meio... ainda um tabu que a gente precisa
superar que quando se ajuda uma instituição, você está fazendo uma ação filantrópica, né? Uhum. E não é isso, né? Uhum. Vai muito além disso, né? Uhum. E vocês, assim, dentro da empresa, né? É estratégico trabalhar a questão desse desenvolvimento também das organizações e, por contrapartida, ter esse, vamos dizer assim, esse ganho para a empresa, ou é mais filantrópico que vocês têm atuado? Não, hoje o nosso processo ele tem um olhar estratégico, né? Ele está dentro do escopo da companhia, como eu falei, ele nasce, né, da carta e de premissas estratégicas da companhia. A sustentabilidade ela é um valor, e quando a gente se desdobra ela em valor, a gente tem uma série de ferramentas, né, que a gente faz o diagnóstico da área para entender quais são os temas de materialidade que a gente vai focar, né, vai desenvolver aí no seu planejamento estratégico. Então, hoje, inclusive, o número de pessoas impactadas, que a gente consegue impactar através das ações sociais que a companhia ou ela faz parceria, ou que ela tem um investimento com recurso próprio, ou que ela mesma realiza, ele está dentro mesmo do nosso BSC. Então, a gente tem essa contabilização e tem um olhar, sim, estratégico para essas informações, através de políticas, procedimentos e processos. E isso é tanto importante para a companhia, né, definindo como uma estratégia, e também para o próprio mercado, né? Hoje a DR Aromas Ingredientes, ela se posiciona no mercado tanto nacional quanto internacional, e a gente sabe, né, que a questão, né, a temática maior, sustentabilidade, as ações de responsabilidade social, elas também são cobradas, né? Tanto dos nossos stakeholders, seja o acionista, seja o nosso fornecedor, ou seja o nosso cliente, né? Peraí, o que a gente está fazendo? Então, a gente tem uma série de auditorias que a gente, né, perpassa ou em algum momento participa, e aí a gente sim faz essa mensuração. Temos o relatório de sustentabilidade, onde a gente evidencia todas as nossas ações durante aí o decorrer do ano. Legal. Tu falaste agora da cadeia, né? Da cadeia que está envolvida, né? Isso é muito legal porque se a gente olha só o aspecto do terceiro setor, muitas vezes você quer só o recurso, só o dinheiro, né? Mas vai muito além disso, né? É uma construção que envolve outros atores também, e às vezes não é só a questão financeira que está envolvida, ou muitas vezes nem está envolvida, né? Mas essa preparação é desafiar também dentro da sua cadeia a que todos participem desse movimento, né? E isso acaba sendo uma coisa que acaba se tornando cultural também para os demais, né? Cultura dentro da DR, mas que se expande, né, para as suas relações também, né? Isso, quando tu fala nesse movimento, né, de cadeia, de olhar a cadeia como um todo, quantos dos nossos colaboradores em algum momento fizeram alguma atividade voluntária, que foram em alguma instituição para contribuir o conhecimento que eles tiveram, né? Aprenderam, adquiriram aqui dentro da companhia e vão em alguma instituição, de repente, compartilhar o conhecimento, seja um conhecimento, né, em algumas temáticas, sobre planejamento estratégico, sobre educação financeira, sobre comunicação e oratória. Então, assim, quantas dos nossos colaboradores participam? E esse é o processo de conexão, né, que a gente pode chamar, e o processo de desenvolvimento do nosso terceiro setor. Então, a companhia acaba sendo corresponsável também. E aí eu sempre falo, é uma via de mão dupla, né? A gente está lá com o terceiro setor está aqui conosco, e a gente consegue construir e fortalecer a nossa comunidade ao entorno. Então, eu sempre digo, o nosso resultado não é só para o nosso BSC, para a nossa estratégia interna, ele vai muito além, né? Ele garante mesmo a sustentabilidade, seja para o meu filho que participa de alguma instituição local, seja, de repente, eu não tenho um filho lá, mas tenho algum colega, então ele é muito amplo, de fato, ele tem um propósito. Isso é muito legal. E, bom, dentro disso existe também uma questão que tu já mencionasse aqui, os pilares, né, do ESG. E como vocês trabalham essas questões com assim, na prática, com quem está na cadeia produtiva, né, fornecedores,
clientes, eu não sei se são envolvidos, como também o terceiro setor que vem em busca de apoio para seus projetos, né? Como vocês fazem essas tratativas, né? Ou seja, vocês estimulam eles também a participarem desse processo, né? Exato. Vamos falar de um público, né? Porque quando a gente fala de Sim. vários públicos, né? Cada um tem os seus critérios. Mas olhando para o público específico do terceiro setor e olhando para a nossa política hoje de investimento social, como é que funciona, né? A gente tem hoje a política de investimento social para quem nos procura, né? Sobre os projetos, quais são os pilares que a gente apoia? Nós temos hoje 7 pilares que a gente apoia, é social, é educação, é meio ambiente e climático, é esporte, é saúde e é empreendedorismo. Então, a gente consegue fechar aí, e o cultural também, né? A gente consegue fechar aí todos esses pilares e a gente acaba recebendo esses projetos. Nós temos um canal de comunicação com o terceiro setor, como é que elas podem se inscrever, né? Elas se inscrevem no site da DR, né? Aromas e Ingredientes, lá na abinha sustentabilidade, no recorte responsabilidade social. Aí pode escrever os seus projetos para que a gente avalie internamente. Temos um comitê específico, né, de leis de incentivo fiscal que avaliam esses projetos para que a gente possa de fato aí fazer a destinação. Legal, então o caminho é fácil. O caminho é fácil, Tá. O caminho é fácil. E sempre vale aqui relembrar, né? O caminho é fácil, mas é importante que as instituições cheguem até a gente com todos os dados, que cumpram os requisitos que estão lá no nosso site, porque senão, como passa, né, por um comitê de avaliação, se ela não cumprir com todos os requisitos que estão no nosso site, nós não conseguimos de fato aportar às instituições. Né? E aí é uma pena porque às vezes é um excelente projeto, a gente já passou por situações assim, mas não tinham todos os requisitos, não tinham todas as certificações para que a gente pudesse fazer esse aporte. Então, basicamente, não adianta ter só uma boa ideia. Exato, gente, não adianta só ter uma boa ideia, a gente precisa receber de fato, né, um projeto, eu sempre falo, o projeto escrito, né, aquele texto descorrido escrito, né, no Word ou na plataforma que a pessoa imputou o projeto, talvez, né, Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, a gente precisa ter o Diário Oficial da União, que é o famoso DOU, quando a gente solicita para vocês, a gente precisa ter essa conta bancária para fazer essa destinação desse aporte já ativa, que ela possa receber, né? Em alguns momentos ainda a conta bancária está tramitando, então como é que eu vou, né, destinar o recurso? E importante também se tiver alguma apresentação mais visual, né? A gente sempre chama utilizando alguma ferramenta, um Canva, um PPT, que a pessoa possa descrever ali com imagens, fotos e dados a respeito do projeto. E num segundo momento, se o comitê entender que precisamos de uma apresentação ou de um momento, seja online ou presencial, nós também chamamos para esse momento aqui na DR. Eu vou revelar uma questão aqui. Eu já há alguns anos eu tenho sido... faço parte da comissão julgadora do Melhores ONGs no Brasil. E quando eu tive a experiência de estar no terceiro setor, a gente pensou em escrever. Então, e sabe que essa questão muitas vezes ela pega do pessoal não conseguir interpretar o que se pede. E aí escreve qualquer coisa, né? E acha que ninguém vai ver mesmo, né? E não, isso acaba sendo um problema porque pode desclassificar ou diminuir uma nota por um comitê ou uma comissão de julgamento ali, né? Então, assim, a importância de se compreender o que está lá e se não entendeu, eu imagino que vocês tenham um canal de comunicação também, se a pessoa não entendeu alguma coisa que possa, olha, não entendi, o que você quer? Temos. O que é o tal do DOU, né? Eu só estou usando o exemplo, mas enfim, são questões que às vezes a pessoa realmente lhe falta a clareza, a interpretação muitas vezes, né? A gente que está ali lidando no dia a dia, né, é tudo meio que no automático já, né? Sim. Mas quem vai fazer a inscrição a primeira vez, é um mundo novo,
né? Exato. E por vezes precisa esse pegar na mão, olha, vamos fazer... Taraná, Precisa dessa né? orientação, né? É. E a gente tem essas orientações, ela acontece através do e-mail que tem lá no site, né? social@drfi.com, se não me falha a memória, tá, pessoal? Mas está lá no site. A gente pode depois deixar registrado pode deixar aqui na registrado, descrição. né? Uhum. Tem essa questão desse e-mail e também tem o nosso saque, que é o 0800, que cai em todas as informações ali e o pessoal está sempre respondendo, né? Porque é um volume também grande, né? De entidades que nos solicitam, então tem sempre esse saque para responder para as pessoas. E eu vou fazer a pergunta assim para a Josi também. Josi, vocês querem que esse número aumente, né? Mas que venha certinho, né? Exato. Quanto mais projetos, quanto mais ideias, né, inovadoras, que sejam ideias que de fato tenham impacto e transformação social na comunidade local, para nós é importante. Eu acho que, né, de novo, reforça, é uma via de mão dupla, é importante tanto para a companhia quanto para o desenvolvimento local das comunidades e das instituições, mas que venham de forma correta, senão não tem como a gente fazer esse aporte. De forma correta, no período também de inscrição, né? Depois da inscrição, a gente não tem mais o que fazer, né? Esse período, ele tem data própria para fazer? Isso, ele tem até 30 de setembro para fazer as inscrições. Tá, ótimo. E outra questão que eu acho que também é importante perguntar, né? A questão geográfica, né? A DR hoje tem a sede aqui, em Jaraguá do Sul, e tem Sim. outras unidades onde elas estão situadas hoje. E se daí isso é importante na questão de se encaminhar um projeto, né? Correto. Hoje a gente tem das unidades do Brasil, fica uma aqui, né, onde a gente está, em Jaraguá do Sul, outra unidade fica em São Bernardo do Campo e a outra unidade fica em Sergipe, no Nordeste. E aí, o projeto, geralmente, ele deve ser executado em uma dessas três cidades, então, né? Quer dizer, cidades ou, na verdade, estados. Mas dependendo da quantidade que a gente tem, como é que é feito daí essa métrica ou essa distribuição, né? Dependendo da quantidade de recurso que nós temos, a quantidade de projetos que a gente recebeu, claro, cumprindo todos os critérios de avaliação, aqui eu só falei de pilares, mas a gente avalia outros critérios também, a gente faz a distribuição dos recursos. Então, essa é uma pergunta que me vem muito. Josi, o meu projeto é de São Paulo, mas não está específico na cidade de São Bernardo do Campo. Eu posso enviar o projeto? Pode sim enviar projeto. A gente vai entender, né, o objeto do projeto para poder fazer o aporte ou não. Não teria problema, certo. Tá? Bom, primeira coisa, óbvio, né, a questão geográfica ela é importante, mas se está dentro do escopo da política Exato. da DR, ok, ele é recepcionado, avaliado. Né? Exato. E daí tem os outros critérios, que daí é segredo, imagino, né? Não vão ser revelados aqui no... Mas podes dar um spoiler de algo assim que vocês avaliam também, fora a parte documental, né? Sim, toda a parte documental, toda a parte de escrita, toda a parte da questão da idoneidade, né? O quanto é importante, às vezes a instituição não está com o seu CNPJ em dia, tem algumas coisas que não estão corretas, então isso é muito importante também, a gente avalia, mas, por exemplo, qual é a proposta desse projeto? O que ele vai impactar, né, naquela comunidade local? Quantas, né, dependendo do público-alvo, aqui vamos dar um exemplo de criança, quantas crianças esse projeto vai impactar? Qual é a finalidade do projeto? Ele vai impactar só num desenvolvimento, por exemplo, de atividade física, ou ele envolve outras questões mais? Então, a questão do impacto do projeto, nós avaliamos criteriosamente a quantidade de pessoas e qual que é a finalidade dele mesmo, de aplicação, né? Dependendo do projeto, só lazer não. Ele tem que ter a mais. Ele tem que ter um a mais, só o lazer não, né? Os projetos hoje vinculados à educação, né? O quanto aquela criança ela está aprendendo, mas em algum momento ela vai ter uma oportunidade de lazer. Então eu casei um projeto com lazer e com educação. Legal. O lazer por si só, daí vai depender muito o que aquela comunidade ainda está vulnerável que precisa disso, né? A gente daí teria que entender um pouco mais a fundo. Entendi. Eu falo porque assim, a gente recebe muitas consultas
Nesse sentido, eu quero proporcionar a brincadeira Uhum. Uhum. para as crianças. Não, mas Uhum. assim, não é só isso. O que mais? Você citou também que um daqueles 7 pilares era o empreendedorismo, né? Sim. Então, daqui a pouco casa, né? Se você tem interesse em levar um esporte mais focado para lazer, mas assim, busca associar com alguma outra questão, né? Isso Isso aí. enriquece o projeto também. E aí, pensando na política de vocês, vai chamar atenção também, né? Porque é algo que está alinhado àquilo que vocês têm proposto, né? Fazer também enquanto empresa, né? Exato. Que Exato. legal, que legal. Bom, E só poderia complementar? claro, com Além dos certeza. projetos e leis de incentivo fiscal, dentro da nossa política de investimento social, a gente tem os programas que apoia, né? Um é os programas de projetos e leis de incentivo fiscal, o outro são as doações diretas, que daí são dos recursos, por exemplo, que a companhia tem disponível, né? Às vezes alguma matéria-prima ou algum utensílio que a gente não tem mais utilizado, que é repassado, né? A questão de materiais de tecnologia de informação, que para a companhia a gente tem uma regra interna de usar por um determinado tempo, mas que depois a gente faz parceria com instituições para que eles possam usar. Aí temos os projetos que eles podem ser organizados com o poder público, alguma parceria que a gente possa fazer com a prefeitura ou instituir alguma necessidade, e os projetos mesmo que são projetos próprios sociais, custeados 100% pela companhia. E aqui vale um spoilerzinho também, né? Esse a gente tem um projeto próprio, custeado pela companhia, que é a escolinha de tênis, que fica na associação recreativa, e a escolinha de tênis também tem alguns critérios de atendimento de faixa etária e atende tanto filhos dos nossos colaboradores como a comunidade em geral. Legal. Então, o nosso escopo é bem dividido de investimento. Que legal. Uma pergunta recorrente, né? E até mesmo para nós que trabalhamos com a inscrição de projetos, é o teto de contribuição que eu posso pedir, por exemplo, para a DR, né? Vamos supor, eu tenho um projeto de 100 mil, existe chance da DR aportar o projeto integral, ou também dentro disso vocês têm uma política de corte, né, uma linha de corte, olha, até X valor, até tantos % do projeto a gente apoia? Você pode falar, ou é assim, segredo do, Olha, do setor? não, ele não é um segredo, né? Mas vai depender muito do que a gente tem definido, né? De aporte. Então a gente faz essa avaliação e a gente recebe muitos projetos que têm as suas cotas, né? Geralmente lá tem a cota bronze, prata e ouro. E em alguns momentos às vezes a empresa gostaria de apoiar o projeto, mas ela não consegue apoiar toda a cota, talvez prata que o terceiro setor nos encaminhou. Então a gente faz essa conversa com a instituição e verifica, né, se eles aceitam o valor ou não, como é que ficaria isso. Então é muito avaliado individualmente cada projeto e o valor daí de orçamento que a gente tem anualmente para fazer a destinação. Tá? Então fiquem à vontade para solicitar, né? Claro, dentro daquilo que for a coerência do projeto, que é a viabilidade e tudo mais, né, gente? Não dá também para, né? Josiane, a gente sempre fala que o não a gente já tem, né? Então, exato. assim, peça. Né? Quem não pede né, não vai ganhar também, né? E dentro dessa perspectiva, né? Eu queria também perguntar assim, como vocês fazem, né, essa comunicação com a instituição. Gostei do projeto, né? Vocês fazem o contato direto com ela daí para fazer essa troca, essa negociação, se não alcançou algum das cotas então, né? Porque eu sei que muitas trabalham com cotas, mas às vezes não, talvez o ideal não fosse nem mandar com cota para vocês, mas deixar enfim, o valor à disposição que a própria companhia tem, né? Eu particularmente, eu vou falar só por mim, né? Eu não gosto muito de mandar com cotas, a não ser que já tivesse uma conversa prévia, né?
Se eu soubesse assim, a DR tem interesse em aplicar, por exemplo, em esportes de participação, corrida de rua, alguma coisa assim. Então eu sei que ali eu posso pedir uma cota porque ela cabe dentro do projeto, né? Mas projetos às vezes que são mais focados na educação, mesmo que cultural ou esportivo, mas eles acabam tendo um pouco mais de restrição com relação a cotas de patrocínio, né? Então, se vem, vocês entendem também que ok, mas também vão tentar, de alguma forma, ajustar valores se for necessário, né? Exato, sempre até é importante colocar, o nosso apoio hoje ele é um apoio anual, né? Então a nossa empresa faz esse aporte no final do ano, até 31 de dezembro, né? O que se refere à lei de incentivo fiscal, de acordo, né, com a legislação aí que tem vigente das leis, e sim a gente faz essa negociação, né? Porque em alguns momentos, às vezes, a gente gostou do projeto, mas a pessoa veio com uma cota ouro, né, de um valor que a gente não teria um aporte, mas a gente faz esse contato. Por onde a gente faz esse contato? A maioria dos nossos contatos é pelo e-mail, né, por rede social, né, seja o site ou o e-mail. Então, todas as respostas acabam vindo pelo e-mail. Então, é importante ficar atento aos e-mails que a gente responde, às solicitações que a gente faz, né, devido ao volume que tem de projetos, é tudo via e-mail que a gente faz essa comunicação. E numa eventual necessidade, nós convidamos, né, as instituições para virem até a DR, fazer de repente, né, uma apresentação, conversar um pouquinho a respeito do projeto que elas estão solicitando. Tá? É uma outra questão que muitas vezes a instituição ela não responde, né? Enfim, não, eu já passei por essas experiências que vai ver o e-mail daqui a um mês, assim, mas tinha prazo para responder. Pois é, não respondeu, o que nós vamos fazer agora, né? Responda, vai que ainda, né, você tem a possibilidade de continuar com o processo de pedido, né? Mas é fato assim, né? Quando a empresa faz uma comunicação, quem está do outro lado, proponente, precisa se agilizar também, né? Exato. Então não esqueça, né, que tem um e-mail para ser respondido, né? Exato. Olhe, né? Eu sei que tem muita gente assim que não é da minha geração que não quer saber de e-mail, né? Tá em outra vibe, né? Mas utilize, né? Utilize porque é o meio, normalmente é o institucional que vai ser a fonte de comunicação entre a empresa e o proponente do projeto, né? É isso aí, é importante cumprir com os prazos que tem nesse momento, né, de critério, de inscrição e dessa destinação. Então isso é bem importante, fica a dica aí de olhar sempre os e-mails e ficar atentos. Quando tu falasse, né, que vocês analisam também os impactos, né? Tem alguma questão que envolva o tamanho da organização que está encaminhando o projeto? Por exemplo, a gente tem instituições que são muito grandes, né? Aqui mesmo Jaraguá tem várias que têm um porte respeitado e que tem às vezes muito mais colaboradores do que muitas empresas do setor privado, né? Mas tem aquelas entidades pequenininhas que tem lá 1, 2 contratados, quando tem, se não são os próprios voluntários que fazem todo o trabalho, né? Isso na análise de vocês também vão considerar isso no sentido, se alcançar aqueles propósitos de entrega, ou começa assim a ter uma... Não tem restrição, né? Acho que a gente recebe de todas as instituições, né? Tendo a documentação correta, entendendo o impacto social do projeto. Essa instituição, mesmo que ela seja pequena, talvez ela tenha um impacto muito relevante, né? Para aquela sociedade, talvez ela está se constituindo agora em virtude de uma demanda social que tenha aparecido. Então, sim, a gente também apoia cumprindo todos os requisitos, indiferente o porte, né, da organização social. A gente acaba, sim, apoiando. Essa política de investimento, vocês têm ela declarada também, né? Está no site. Ainda nós não temos ela declarada no site, mas nós temos os critérios que são mais importantes, eles estão lá no momento da inscrição,
da instituição, né? No momento que ela faz a inscrição. Eu acho que isso é importante também, que a instituição veja isso, né? Sim. Se aproprie disso também, não leve algo que esteja fora, porque aí também já vai entrar nos critérios, né, de pontuação menor, pontuação negativa, né? Ô Josiane, como é que a DR faz o acompanhamento dos projetos aprovados? Aqueles que receberam aporte. E a gente solicita sempre que encaminhe os relatórios, dependendo do tipo de projeto, né? Tem projeto que está captando agora e que é um projeto que acontece trimestralmente. Então, trimestralmente, eles nos encaminham os relatórios até cumprir o prazo ali, daquele 1 ano de projeto, ou 2, né? Dependendo como fizeram o cronograma de execução do projeto. E em algumas instituições a gente tem mapeado de fazer uma visita também em loco para ver esse monitoramento e esse acompanhamento. A gente faz algumas visitas, mas muitas das instituições, isso eu posso até abrir, muitas instituições que receberam o recurso, elas acabam nos convidando em algum momento de prestação de contas, né, que eu acho que isso é um ponto importante para o terceiro setor, a prestação de contas. No momento de prestação de contas, elas nos convidam para participar, né, desses momentos e a gente já acaba fazendo aí o monitoramento do projeto. Legal. Bom, isso está dentro da questão da transparência e governança da própria instituição, né? E aí vem uma pergunta, assim, de curiosidade, né? Eu, enquanto consultor, eu faço isso, né? E imagino que vocês na DR também o façam. Vocês vão dar uma pesquisada em rede social para ver se essa entidade existe. Exato. Exato, a gente pesquisa. Então, fica um recadinho para você, organização, mantenha o seu Instagram atualizado, o seu site, né? E aí a questão de governança e transparência, né? Uma coisa que pega muitas vezes é que lá tem pouquíssimas informações a respeito dessa parte de governança que eu entendo que é extremamente importante e vai também levar para a empresa que eu estou buscando apoio, segurança, né? Então, nossa, quantas vezes a gente se depara lá com uma instituição que está com o estatuto lá de 1900 e Guaraná com rolha, né? Nunca foi atualizado, a ata é lá, ainda a ata de Constituição que nunca atualizou no site. Isso já vai dar uma quebrada naquela, mesmo que a ideia e o projeto seja legal, mas já vai dar uma quebrada ali no teu olhar em cima daquilo, né? E se vocês percebem uma situação dessa, vocês chamam a atenção da instituição ou deixa a coisa como está? Fica como dica que acho que isso é bem importante, né? As instituições que mantenham as suas redes sociais atualizadas, né? No terceiro setor, geralmente, eles fazem o balanço social, né? Então, como é que fica o balanço social de cada instituição, a apresentação, uma parte documental, o quanto isso é importante. A dica que eu dou é que sim, a gente vai lá e olha, se tem alguma inconsistência, da mesma forma no momento da inscrição, a gente retorna e solicita, né? Solicita com determinado prazo essa documentação, esse ajuste, né? Mas o importante é sempre que se a instituição ela está, aí a dica que a gente pode passar, né? Se a instituição ela está em pleno funcionamento, se os projetos estão acontecendo, é importante que elas tenham uma pessoa lá dentro que tenha esse olhar, né? De cuidar da rede social, né? De manter os documentos atualizados e sempre ter uma pessoa, isso é importante também o que acontece conosco, ter uma pessoa de referência para que a gente possa falar a respeito daquele projeto, né? Quem é o responsável pelo projeto? A pessoa responsável do projeto é a pessoa tal. Então, para que a gente consiga estabelecer essa conexão e esse relacionamento, aí acaba estreitando esse relacionamento e as coisas acabam evoluindo de uma forma um pouco mais rápida. Legal. Bom, você citou antes, né, que são avaliados, né, as questões de regularidade, né, que a meu ver sempre é o básico, né, para quem vai buscar um recurso, né. Mas existe sim um nível de exigência por parte da DR de que tem que ter essas publicações, tem que ter no sentido de obrigatoriamente, ou assim você só vai dar uma sinalizada, por exemplo, um relatório de atividades que está atrasado 1 ano.
por exemplo? Você vai colocar isso como uma condicionante na hora de avaliar o novo pedido? A gente vai estar verificando as condicionantes de acordo com o projeto que ela for escrever. Tá. Então, se de repente ela está falando para mim que ela, vou dar um exemplo, né? Que ela tem um projeto lá de atividades de desenvolvimento esportivo em basquetebol, e a gente vai verificar o Instagram dela e não aparece nada sobre basquetebol, fica um pouco duvidoso, né? Então, obviamente, a gente vai fazer algum questionamento, né? Então, é importante que ela mantenha, sim, as suas questões atualizadas. Legal. Bom, a respeito dessas parcerias, né, que são estabelecidas com as entidades, né? Até agora a gente já entendeu todo o mecanismo, todo o processo, como chega, né? Mas assim, fui aprovado este ano de 2026. Exato. Beleza, recebi o recurso, comecei a executar. Em 2027 vou encaminhar novamente um projeto para a DR. É garantia que eu vou ter uma continuidade? Garantia a gente não tem, mas a gente tem enquanto comitê. Isso não vem só enquanto comitê, vem uma diretriz da própria companhia que um projeto social ele tem que ter uma constância, né? Ele tem que ter uma perenidade, ainda mais se é uma instituição que já tem uma longa data de um trabalho. Tu começa uma ação, como é que depois tu vai dar continuidade para ela? Então a gente entende que alguns projetos eu não vou usar a palavra garantia, mas que alguns projetos no próximo ano, no ano seguinte, a gente faria o aporte novamente, desde que se inscreva no prazo, desde que encaminhe todos os documentos, né? Porque aquele projeto ele tem uma constância, né? Se for um projeto de desenvolvimento, se for um projeto, por exemplo, de educação, a pessoa está estudando num ano uma determinada temática num determinado módulo. Ok, ela vai ter uma formação. No segundo ano, aquele módulo se cessou, vai ter uma continuidade. Se tem uma continuidade, ok, a gente continua aportando sim. Mas é avaliado também essas questões. E a gente entende que até para a instituição, né, para a própria permanência do projeto, para a própria gestão financeira dessa instituição, se faz necessário esse olhar, né, mais apurado dessa manutenção de apoio. Tá? Bom, tu puxou a questão da educação, que eu acho que é importante, e ela leva a essa continuidade, né? No primeiro ano de inscrição do projeto, a instituição já pode sinalizar que é um projeto de continuidade e pode eventualmente até já falar dos módulos que virão a seguir, já meio que sinalizando que, olha, ano que vem eu vou estar aí de novo, né? Pode. Pode. Tem instituições que a gente já apoia por muito tempo, né? Porque a gente sabe de como funciona o escopo do projeto, sabe do trabalho que é realizado, e aí tem projetos que eles são permanentes, né? Faz parte já das atividades da instituição do terceiro setor a execução daquela atividade. Então a gente acaba fazendo esse aporte. Mas legal. Pode sim. O que Josiane, tu pode nos falar sobre aprendizados que a DR teve, né, ao longo desse relacionamento com instituições? Aprendizado. Olha, isso poderia pedir um depoimento para vários colaboradores, né? Seria injusto só comigo, mas enfim, o que eu posso compartilhar que os colaboradores trazem, né? Seja numa atividade voluntária, a questão de conexão, a questão de conhecer uma realidade socioeconômica que não faz parte, né, de quem foi lá fazer o trabalho voluntário, de conhecer de fato quanto a gente tem instituições na cidade que fazem um trabalho sério, que é um trabalho idôneo, que é um trabalho transformador, né? Quantas pessoas que a gente conhece que tiveram talvez algum problema na família ou de saúde, que participaram por uma instituição assim e hoje estão bem de saúde, melhoraram, né? Que tiveram de fato esse impacto social. Então essa conexão é muito importante, né? Como a gente falou lá no início, não só pensando numa questão estratégica de companhia, mas de transformação de uma sociedade melhor e mais sustentável. Legal. Mas isso eu acho que dá uma baita pergunta aí para vários colaboradores que
cada um deve trazer um sentimento, né, ou uma palavra do que aquilo representou para eles. Tá? Olha, a gente está com a presença da Ana, do marketing aqui, que está nos acompanhando. Vai ficar a dica aí para fazer um documentário aí para frente. Quem sabe, né, a gente transforma isso num material aí para ser compartilhado. Porque eu não sou do marketing, mas falo muito da tal da prova social, né? Que ela fala às vezes mais do que o que está escrito, ou fotos mesmo, né? Uhum. Aquilo que é relatado impacta, Sim, impacta muito mais, né? Impacta muito mais. E quando é verdadeiro, quando a pessoa faz isso de forma espontânea, né? E quem acompanha nosso podcast aqui já sabe que a gente tem vários combinados, mas a conversa ela é espontânea, né? Porque a Josiane está falando de coisas que são do conhecimento dela, né? Então ela está em casa, claro, na casa física hoje, né? Sim. Mas ela fala com propriedade daquilo que ela vivencia, né? Dentro da DR. Então, assim, isso também é uma prova social que a gente está fazendo aqui, né? Não tem nada de assim, artificial aqui. Exato. Né? E isso é muito legal. E Josi, eu queria ainda, né, a gente está indo aqui para o final, eu ainda queria te perguntar, assim, conselhos, né, que você daria para gestores de projetos sociais, né, que querem desenvolver uma relação, não especificamente só com a DR, mas com outras empresas também. O que tu achas que é importante eles olharem, né, se atentarem aí? Tá. Entender que um projeto social ele tem início, meio e fim. Sempre, né? O que for fazer tem essas três questões, início, meio e fim. Então, tu foi lá, fez o projeto, escreveu. Aí depois tu vai lá, conseguiu fazer a tua captação de recurso. E no terceiro momento, tu vai ter a tua prestação de contas e a transparência. É muito importante olhar para essas três fases, porque o que acontece, né, para o gestor de projetos ou para o gestor daquela instituição, ele escreve o projeto, ok, escreveu. Ele captou o recurso, ok. Ele executou o projeto dele na instituição, ok. E a prestação de contas? A gente tem uma falha em alguns momentos lá na prestação de contas. A prestação de contas não veio. O agradecimento, às vezes, né? Esse relacionamento que as instituições precisam buscar com as outras empresas que vão solicitar recurso, faltou a questão do relacionamento. Então, ter esse cuidado, né? Então, olhar para essas três fases sempre, né? O primeiro, o segundo e o terceiro momento. Não é só o dinheiro. Isso, não é só, né? Não é só ele por si só, né? Sim. Eu acho que esse olhar, ele tem que ter uma visão sistêmica, ele tem que ampliar, ele vai ter que ampliar esse olhar e ele vai ter que cuidar, sim, dessas três frentes. A perenidade ou daquele projeto ou a perenidade daquela instituição, né? Aquela temática que a instituição ela definiu, fazer a defesa, né, de alguma garantia de direito, alguma bandeira que ela definiu fazer a defesa, que ela continue fazendo aquela defesa. Não dá para todo dia mudar, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. Daí às vezes tu vai na empresa fazer a sortação, a empresa olha, tá, mas semana passada era isso, o outro ano era aquilo, tá. Qual é a defesa da bandeira, né? E aí mergulhar naquele mundo mesmo e trazer, né, dados, indicadores. Eu acho que para a gente que está avaliando o projeto enquanto empresa, e não só aqui, as outras colegas que são parceiras de outros lugares também, a gente, né, olha, dados, números, indicadores, né, como é que foi o recorte do ano de 2024, faz uma comparação com 2025. Isso é importante trazer. E aí a gente acha só engraçado que, mas isso é muito difícil, às vezes, né? Sim, isso exige um olhar mais apurado, um olhar mais atento, mas eu acho que é possível, sim, as instituições do terceiro setor, elas conseguem, sim, fazer e trazer esses dados para a gente. Eu acho que isso é um diferencial quando eles forem solicitar recurso nas outras empresas também. Fica a dica. Fica a dica. E eu tenho até agora uma curiosidade. Como vocês estão encarando aí o desafio de avaliar projetos que são construídos
com o uso de inteligência artificial? É uma boa... Se souber, porque eu acho que é bem novo o negócio, mas eu vou te citar, talvez para contextualizar um pouco. Tá? Eu recentemente recebi um para avaliação. Eu comecei a ler, e quando eu entrei na justificativa, aquilo me soou assim algo tão fora de uma realidade, e eu fui dar uma pesquisada. E, na verdade, foi utilizado inteligência artificial para ajudar no texto e tal, e ok, eu acho que está aí para usar, né? Mas precisa se atentar à questão dos dados que você chamou a atenção agora há pouco. Porque na justificativa, a inteligência trouxe dados que nem eram do Brasil. Ai, esqueceram de fazer o ajuste ali dos materiais. Então assim... Bom, em algum momento isso ia aparecer. Né? Ainda bem que apareceu comigo, porque daí a gente já ajustou ali. Né? Mas é um cuidado que, assim, né, se a gente puder dar essa dica também, não confie totalmente, né, no que vem, né, ajuste a sua própria realidade. Né? Tá. A dica que eu dou é: a inteligência artificial está aí e ela tem que ser usada, né? A gente também tem que se inovar, eu acho que essa inovação é importante, mas utilizem ela mais no sentido de insights, para terem inspirações. Uma inspiração, uma dica, um insight. Porque quando tu pegas um projeto para ler, a nossa comissão pega para ler todos os projetos, ou vem material de apresentação, a gente consegue perceber, isso aqui é uma inteligência artificial, ou, né, por números ou por dados, e esse aqui não. Esse aqui foi escrito por alguém. Por quê? Porque tem um propósito naquela escrita, tem um sentimento, tem a forma mais simples e genuína de escrever. Sim. A gente consegue identificar aquilo que vem do coração, naquele momento daquela escrita, né? Não só do coração, ou o formato do texto, de forma genuína, uma solicitação, do que alguma coisa às vezes tão robusta e tão complexa e tão... Tá, o que eles estão querendo falar com isso aqui? Então, assim, a inteligência artificial, ela está aí, ela tem que ser utilizada, mas utilizem de forma estratégica e que gerem insights para as instituições. Eu acho que isso favorece muito um insight, um ajuste de frase. Eu já fiz meu trabalho, o que eu poderia complementar a mais? Eu acho que é nessa linha. E ele 100% IA, daí não vai funcionar. Em algum momento a casa vai cair. Exato, bem isso mesmo. Ô Josi, para finalizar, tá. Antes de finalizar, nós temos uma palavra-chave para deixar registrada aqui no episódio. Para quem acompanhou até aqui, registra depois no chat e vai concorrer a um presentinho aqui do podcast. E a gente tem esse combinado já sempre com o convidado, com a convidada, para que revele, né, qual é essa palavra, e depois a gente não fala mais nela. Qual é a palavra que nós vamos deixar aqui? Transformação social. Então, está registrado, né? Tá. Quem contribuir depois, quem registrar, vai estar concorrendo, então, a um brinde aqui do podcast. E para finalizar, assim, o que tu enxergas de futuro com relação ao investimento social, não só no âmbito da DR, mas também num contexto geral das empresas, como as empresas poderiam estar contribuindo mais para fortalecer todo esse ecossistema, terceiro setor, políticas públicas e, bom, de uma forma muito ampla, assim, toda a sociedade, né? Seja aqui em Jaraguá do Sul, seja em outros cantos aí desse nosso Brasil também. Meu, que desafio, hein? Desafio. Desafio, me deu uma... Agora sim, a última pergunta ele quis, né, para fechar com chave de ouro. O impacto social e a transformação social, eu acho que começa individualmente, né, de cada ser humano. Então, a gente tem que ter a voz ativa. E quando eu falo na voz ativa, não é no sentido da briga, né? Mas no sentido de a gente apontar as necessidades que a gente tem, seja da forma mais genuína ou da forma mais concreta, com números e dados.
Quando a gente olha para o espaço privado e a gente conversa com os colegas, que a gente participa de comitês de responsabilidade social, de sustentabilidade, a gente vê uma crescente sim nas companhias, né, desse investimento social privado, mas com o olhar de que todo investidor ele quer investir naquilo que tenha de fato um impacto social, que tenha uma transformação social. Então, o recado que eu deixo para o terceiro setor é que tem muitas oportunidades para submeter o projeto, para captar o recurso, para gerar esse impacto social. Mas, de fato, a gente tem que ter em todas as instituições alguém que olhe, né, com carinho, se dedique o seu tempo, estude, né, porque eu acho que não é, eu vou escrever um projeto. Não, eu tenho que estudar, é uma profissão, né, eu tenho que me capacitar para tal. Então, determinar o seu tempo para fazer tudo isso que, de fato, vocês vão conseguir realizar os sonhos, né? As instituições vêm muito com a palavra sonho, né? O sonho, os projetos e com recursos. É Legal. isso. Poxa vida. Investimento não é filantropia, né, gente? Não é filantropia. Não é filantropia. Eu posso dizer que é um pontuou negócio. Bem aí. Eu Exato. posso dizer que é um negócio. E a partir desse entendimento vai mudar também a postura, né? Exato. De quem está do lado de que vai solicitar algum apoio. Entender isso como um negócio que precisa, de fato, ter resultados. Isso. Né? E, às vezes o resultado não é um resultado financeiro, de novo, né? Mas vai ser uma vida transformada. Alguém que vai avançar, né? Vai ter uma oportunidade diferente. E outro ponto que é importante é a conexão, a articulação, o trabalho em equipe. Por quê? Como é que sai um projeto? Um tem uma ideia, vem com a ideia. O outro vem com a causa e vem com o projeto. Tem aquela pessoa que tem mais habilidade, talvez com as redes sociais. Tem um outro que tem habilidade na escrita. Tem um outro que vai ter mais habilidade nos contatos para captar o recurso. Tem outra pessoa que tem mais habilidade de eu sou mais dos cálculos, dos números, eu vou cuidar dos indicadores. Vocês conseguem unir forças com as habilidades e capacidades de cada um, né, que tem na instituição, formar o comitê de trabalho de vocês ou uma comissão de trabalho, e aí sim vocês começam a fazer o planejamento estratégico da organização de vocês e conseguem sim de fato entregar um projeto. Talvez um só não vai conseguir sozinho, mas unem essas forças, unem essas conexões. Às vezes a gente recebe aquela pessoa que vem com uma ideia brilhante, mas ela não tem quem escreva para ela. Então a gente dá as dicas para, junta essas forças todas aí que vocês vão conseguir de fato concluir o projeto de vocês. Que legal. Josi, quero te agradecer mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo também de conversa, tá? Agradecer a DR que abriu as portas, né? Agora é a hora dos agradecimentos, né? Agradecer ao Jonatas da Everest que está aí comandando os botões para que esse episódio esteja com a qualidade que vocês viram até aqui. A Ana que está acompanhando também, marketing aqui da DR. Obrigado, Ana, pelo apoio também, tá? E eu quero deixar um pequeno... eu não sei como vocês vão fazer depois, internamente, tá? Tá. Mas o podcast, o Dádiva e Gratidão, ele sempre deixa uma pequena lembrancinha, tá? Obrigada. Olha que veio na hora certa, porque o meu já está tão velhinho. Olha aí. Eu acho que não, pessoal. Ai, que legal. Então é isso. Divulgar bem rapidamente as redes sociais, tá? Sigam o Dádiva e Gratidão podcast no Instagram, faça sua inscrição aqui também no YouTube. Amigo do Leão, @Amigo do Leão, lá no Instagram, também no YouTube, @Amigo do Leão. Podemos divulgar também da DR, a rede social da DR, busca por DR, DRFI. O site. DRFI Global é o Instagram, ok. E além disso também, né, a gente agradece você que esteve até aqui. Tem uma palavrinha-chave em algum momento passado aqui, volta lá,
deixa registrado e você vai, a gente não vai revelar qual é a palavra, mas ela está aqui no episódio, então volta lá, acompanha, tá? E eu quero também deixar o desafio, compartilhe esse episódio, para que mais e mais empresas, empresários, pessoas possam se sentir inspiradas com esse trabalho maravilhoso que é feito aqui na DR. E você sabe, a gente se vê no próximo episódio. Josi, mais uma vez, muito obrigado e até lá. Obrigada. Tchau, tchau.